Graça e paz, irmãos. Vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 20, versos 25 ao 29. Depois, João, capítulo 2, versos 23 ao 25. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor, meu Deus, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Evangelho de João 2, versos 23 ao 25. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Até esse momento, a fé de Tomé, ou a crença, o acreditar de Tomé, estava baseado no seu entendimento e naquilo que ele podia ver, naquilo que se vê. Uma crença reduzida aos sentidos da própria pessoa. Mas Jesus não considerou esse tipo de crença. Jesus disse: Bem-aventurados os que não viram e creram. O outro texto mostrou exatamente o contrário do que Jesus disse. Jesus disse: Bem-aventurados os que não viram e creram. Aqui, no texto de João 2, versos 23 ao 25, ali está escrito: Muitos, vendo os sinais que Jesus fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. O próprio Jesus não cria neles, porque os conhecia. E conhecia muito bem. Não só eles, mas cada um de nós. Jesus conhece o que está em nós, conhece também como nós estamos crendo nele.
Não cremos porque vemos, mas só podemos crer se a palavra de Deus nos foi revelada. Se a palavra de Deus não me foi revelada pelo Espírito Santo, eu não posso crer. A fé vem pela pregação, pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, irmãos, se a revelação da palavra de Deus não acontecer dentro de nós, nós não podemos crer. Se a palavra de Deus não for revelada, ninguém crê. Pode acreditar, mas não crer. Acreditar não é crer. O crer independe do homem, mas sim do Espírito Santo fazer a obra no homem. O crer não depende de você. Se você não consegue, eu também não consigo. Eu só creio porque Deus fez a obra em mim. O Espírito fez a obra. O crer independe do homem. Só depende do Espírito Santo fazer a obra. João capítulo 16, versículo 8 ao 11. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quando ele vier, aqui Jesus está se referindo ao Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do seu pecado. Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Aqui, irmãos, no original, não é bem convencer, mas sim persuadir. O Espírito Santo já veio. Ele já veio. O Espírito Santo, ele habita na igreja. A igreja, os regenerados, a igreja de Deus é o ninho, é onde está o ninho do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita na igreja e também ele faz uma obra no mundo, no sentido de convencer o mundo, convencer as pessoas, persuadir o ser humano para crer em Jesus. O Espírito Santo atua no sentido de levar o pecador a crer em Jesus crucificado, como solução para o seu pecado. O convencimento ou o persuadir do pecado está relacionado com o que Jesus disse: não crê em mim. Não crer em Jesus. Do pecado, porque não crê em mim. A humanidade não crê em mim. Então, irmãos, a questão toda está nesse em mim.
em Jesus. O esforço, o empenho, o trabalho do Espírito é para que o pecador creia em Jesus, porque o Espírito Santo persuade, convence do pecado porque não crê, segundo Jesus, em mim. Ele disse em mim. Então o esforço do Espírito Santo é para levar cada pecador a crer em Jesus. Crer em Jesus significa crer para dentro de Jesus. É crer que está nele e com ele morreu para o pecado. A atuação do Espírito junto ao pecador é para levá-lo a crer sua crucificação em Jesus. O convencimento do Espírito Santo é para levar o pecador a crer que ele está em Cristo. Enquanto o pecador não crer que está em Cristo e com Cristo morreu para o pecado, ainda não foi convencido, persuadido do seu pecado pelo Espírito Santo. O texto não disse que o Espírito Santo iria nos convencer dos nossos pecados. Diz lá que é do pecado no singular. Daquilo que está dentro do homem, de uma natureza incrédula totalmente e perversa. João 6, versículo 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Você prestou atenção? Crer em mim. Em mim significa para dentro de mim, para dentro de Jesus. De acordo com o texto original, do texto que foi lido agora, Jesus disse: aquele que crê para dentro de mim tem a vida eterna. É acerca disso que o Espírito Santo nos convence, nos persuade. Como que eu creio para dentro de Jesus? Eu creio para dentro de Jesus quando eu creio que Jesus me atraiu a si, que Jesus me colocou nele. Houve um movimento de nos colocar nele na cruz. Jesus nos trouxe para ele, nele ficamos. Crer em Jesus é crer que você está em Jesus e com Jesus você morreu, com Jesus também ressuscitou. E a partir da sua ressurreição em Jesus e com Jesus, Ele está em você. Em você Ele vive. Vive a vida dele. Que sejamos, então, irmãos, persuadidos pelo Espírito por meio da palavra para crermos
em Jesus. Crer diz respeito a Jesus e a sua palavra. Acreditar diz respeito ao homem e às coisas do homem. Você pode acreditar no homem, nas coisas do homem, mas em Deus, em Jesus, você crê. E você só pode crer em Jesus se for por meio da revelação da palavra ao seu coração pelo Espírito Santo. Ah, irmão Carlos, eu não entendi isso ainda. Não entendo isso. Pois é, você não entende e nem poderá entender, porque não é entendendo, não. É pela revelação da palavra. É que Deus ainda não fez esta obra no seu coração. Vá diante dele. Coloque-se diante dele e peça a misericórdia dele, para que ele lhe revele a palavra para você crer nela. Tomé disse assim: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o meu dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. 8 dias depois, Jesus disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe aqui, sente. Você necessita de sentir. Você tem que sentir alguma coisa, porque a sua fé não é a verdadeira. Então sente aqui e vê. Está vendo? Você quer ver? Então veja as minhas mãos. E chega a tua mão e põe-na no meu lado, lá onde a lança entrou. Lá tem uma cicatriz. Coloca lá. E aí Jesus faz uma correção. Jesus corrige o discípulo. Não sejas incrédulo, mas crente. Apesar de Tomé ter dito: eu creio, Jesus disse que ele era incrédulo, porque a tal fé de Tomé estava baseada no seu entendimento e no sentimento, na constatação. Jesus já havia dito sobre a sua morte e ressurreição, porque Jesus disse a Tomé: Jesus disse a Tomé: não sejas incrédulo, mas crente. Você precisa crer. Crente é aquele que crê. Crente verdadeiro é aquele que crê. Não é aquele que frequenta reunião. Só isso não basta. Crente. E para você ser crente, o que é que você precisa para você ser um crente? Eu preciso de uma igreja para frequentar, eu preciso disso, daquilo. Você precisa da palavra de Deus, a única coisa capaz de gerar fé no seu coração. Agora, você pode frequentar onde é pregada a palavra de Deus.
Agora, para crer, você necessita só da palavra. A palavra é a base. É a palavra. E Jesus disse para Tomé: sejas crente. Por quê? Porque eu já disse, antes de eu ser crucificado, eu disse, eu falei, eu disse que eu iria morrer, mas depois de 3 dias eu iria ressuscitar. Aqui eu estou. Você não creu naquilo que eu disse. Era nesta palavra que Jesus havia dito que Tomé deveria ter crido. Mas ele quis sentir, ele quis ver, ele quis constatar. Sem a palavra de Deus, eu não posso ter fé. Não posso. Jesus não cria neles, porque eles estavam crendo pelas evidências. Lá no texto de João 2, vendo o que Jesus fazia, vendo os sinais, as evidências, creram em seu nome. Mas Jesus não cria neles, porque eles estavam crendo pelas evidências. Você quer ver um grupo crescer? Pregue sobre sinais, curandeirismo, evidências e coisas extraordinárias. Ajunta gente, vem gente de longe. Agora, todas as vezes que foi feito um estudo da palavra de Deus, um desses estudos cansativos que você fica no banco doidinho para acabar, para ir embora, aí não enche, gente, porque é só a palavra, né? É o que é importante. E se você quiser que esta igreja encha, é só fazer o que eu falei aqui. Só fazer. Eu acho que até os demônios dão uma ajudinha, viu? Só vocês não vão lá para dar uns pulinhos lá, depois vocês vão embora. Eles vêm, são camaradas nesse sentido, que é para enganar muita gente. Quer a atenção do povo? Pregue sobre estas coisas extraordinárias. O povo vem de longe para assistir, para ver. E atrelado a essa necessidade de ver sinais, está também a ideia de ser atendido, assistido por Jesus Cristo. O ser humano, principalmente o religioso, quer ver sinais e tem também uma necessidade de ser atendido, de ser assistido por Deus em suas necessidades naturais, né? Aí vem mesmo. É o que vemos neste trecho das Escrituras do Evangelho de João, capítulo 2, versículo 23 ao 25, que já foi lido para nós. Qual foi a atitude do povo diante dos sinais que Jesus fazia? Qual foi a atitude do povo diante dos sinais que Jesus fazia? Não foi cair aos pés dele dizendo: tenha misericórdia de nós que somos pecadores e nos salva pela sua poderosa graça. Não foi isso. Ser liberto da nossa velha natureza pecaminosa é a nossa maior necessidade, irmãos.
Ser liberto do pecado é a nossa maior necessidade. A expectativa do povo diante dos sinais de Jesus foi a seguinte: que maravilha, que coisa fantástica, que extraordinário. Por isso nós cremos no seu nome. Jesus disse: não confio em vocês. A reação de Jesus foi chocante. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Ele sabia o que havia no homem. Meu irmão, quem conhece a natureza humana é Jesus. Quem conhece a nossa natureza, e por isso Ele veio para nos salvar dela, é Jesus mesmo. Você não tem ideia do que é a sua natureza. O quão ruim é a sua natureza. O quão perversa é a sua natureza. Jesus sabe. Jesus sabe. Jesus não se confiava a eles. Jesus não confiava neles. Jesus não os levou a sério. Jesus não confiava nesta fé em sinais, em sinais. Jesus não confiava. Era um acreditar e nada mais. Eles estavam olhando para os sinais e não para aquele que é o sinal. O sinal, Jesus, Ele mesmo. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus não precisava se informar a respeito deles, das pessoas. Jesus não precisa de referências a seu respeito, a meu respeito. Ele conhece tudo. Ele sabe tudo. Ele conhece quem é você, suas intenções. Foi Ele que fez você. E depois entrou o pecado, e Ele sabe o que é o pecado. Ele conhece você muito bem. Jesus não confiava a eles, não se entregava a eles, não cria neles. Eles vieram para ver sinais, vieram por causa das suas necessidades naturais. O povo não veio para ser liberto do pecado. O povo não veio para ser liberto de si mesmo, liberto da natureza que Jesus conhecia neles. Ser liberto da nossa natureza é um milagre imprescindível. Ser liberto daquilo que nós somos no pecado. Jesus sabia o que era a natureza humana e veio exatamente para nos libertar dela. E como que Ele nos libertou dela? Ele nos libertou na cruz, quando Ele nos atraiu a si, quando Ele nos identificou nele. Ele recebeu em seu corpo a nossa velha natureza, nosso pecado, nosso homem velho, e morreu com tudo isso nele. Morremos com Cristo,
Assim Ele nos libertou da nossa natureza, daquilo que nós somos. Aprendam isto. Nós temos que ir a Jesus para Ele fazer conosco o que Ele fez, transformando água em vinho, e vinho de qualidade. É trocar a nossa natureza pela natureza dele, trocar a nossa vida pela vida dele. E Jesus opera em nós esta mudança através da nossa morte e ressurreição com ele, e esta nossa morte e ressurreição com Cristo é revelada a nós pelo Espírito Santo por meio da palavra. É assim que Jesus opera essa mudança em nós. O Senhor também cura. Dentro do seu propósito, Ele cura. Mas não deve ser a nossa busca, irmãos. Não deve ser. A nossa busca deve ser o Senhor mesmo. É Ele. Hebreus capítulo 12, verso 2 e 3, vamos ler esse texto, é o último texto que vamos fazer a leitura. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Considerai aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Você vê? Temos que olhar para onde? Para onde nós temos que olhar? Para Jesus. Para Jesus. É para Ele. Não importa onde estamos, o que importa é estarmos olhando para Ele. Não importa o que estamos passando, enfrentando, o que importa é estarmos olhando para Ele, olhando para Jesus. Considerai aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Irmãos, como que eu posso não me cansar no sentido do Evangelho, do Reino de Deus? Como que eu posso não me desanimar, enfraquecer? Como? O texto mostrou. Considerando Jesus, pensando em Jesus, como diz o texto, pense bem naquele que suportou. Não é nas dificuldades que você tem que pensar, não.
Não é na dificuldade que você tem que estar pensando, que você tem que considerar. Não é o que você está passando ou vai passar. Você tem que considerar Jesus. É assim que a gente cresce nele. Espero que você saia daqui crendo verdadeiramente. Crendo. E considerando Jesus, meditando em Jesus, pensando em Jesus. É nele. É Jesus que tem que ocupar os nossos pensamentos, nosso foco, nossa visão. É Jesus. Agora, se você não gosta dele, se você não o ama, não foi liberto, aí você desconsidera tudo que eu falei. Não é para você mesmo, tá?